Por que é que a grande maioria não consegue ou não vai conseguir usufruir da paz de Cristo? Né? E eu estou dizendo, essa grande maioria inclui você e eu, cristãos também. Tem muita gente que tem uma experiência com Jesus Cristo, ainda vive uma vida de muita angústia, quando poderia ter uma vida diferente. Não uma vida que a gente não tenha dificuldades, não tenha problemas, mas uma vida em que a gente não deixa que essas coisas dirijam o nosso coração e eles que alimentem a nossa vida. Então isso inclui, essa grande maioria, inclui crentes e não crentes. Então, agora toda pessoa que precisa, ou melhor, que deseja a paz de Cristo, ele precisa fazer uma entrega para ele. Então começa por aí. Primeiro eu preciso dizer isso. Não tem jeito de qualquer pessoa experimentar a paz de Cristo sem uma entrega, sem um encontro com Jesus Cristo. Porque não é um sentimento, não é também só uma sensação legal que as coisas nos dão, vão e vêm. Jesus Cristo, a paz de Cristo, nós já aprendemos, é o poder dele em nós. Na verdade, é a presença, é o Espírito de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, dentro de nós. Então, por isso, quem não tem Jesus, não tem jeito de experimentar essa paz. É preciso encontrar-se com esse Jesus Cristo. Então, eu preciso dizer para você o seguinte, seja você que está aqui, você que está online, se você deseja encontrar-se com Jesus, abrir o seu coração para Jesus Cristo, então basta só dizer isto: Senhor, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e que eu sou pecador e que eu preciso de Ti, eu preciso desesperadamente, entra no meu coração e muda a minha história. Aí você fala, pastor, mas eu quero conversar, então, eu nem coloquei ali, mas você pode pôr www.imelondrina.com.br. Você tem nosso telefone, nosso endereço, seja você que está aqui, se quiser, ou alguém pela internet, nós vamos conversar. Eu, pessoalmente, vou conversar com você e orientar sobre isso, se você deseja. Nós estamos aqui para isso, para levá-lo a ter uma vida de paz com Cristo. Tá bem? Mas se você já tem Jesus, você que me assiste, você que está aqui, já tem Jesus, o que será que você precisa ainda para desfrutar da paz? Nós aprendemos que a paz nos pertence. Jesus disse, eu dou a paz e ela pertence, mas preciso fazer algo mais para desfrutar? Por que algumas pessoas que receberam a paz de Cristo não aproveitam da paz de Cristo? Deixa eu ler com você, Filipenses 4, 6 a 7, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando a gente lê esse versículo, e lá no versículo 7, ele está dizendo, e a paz de Deus guardará, ele está fazendo uma ligação com aquilo que veio antes. E ele está dizendo assim, que se nós fizermos aquelas coisas, são isso que vão permitir que que a paz de Cristo seja liberada para o seu coração. O que é que foi falado antes? O que é que nós precisamos para a paz de Cristo entrar em ação nas nossas vidas? Eu vou colocar da seguinte forma, a chave para a gente acionar a paz de Cristo é decisão. Decisão que nós tomamos. Primeiro, como eu disse, a decisão de aceitar Jesus é a decisão de aceitarmos os recursos de Jesus, os recursos de Deus para as nossas vidas. Então, Jesus é um recurso, é a pessoa, é a saída para as nossas vidas. Então, nós recebemos na nossa vida. Mas também, depois de receber Jesus, o que a gente precisa? Então, eu quero que você pense comigo, primeiramente, decida, vamos falar comigo lá, pode pôr, decida reagir contra o medo ansioso. Fale comigo. Reaja. É uma decisão que você precisa tomar de reagir contra o medo ansioso. O Dicionário Internacional de Teologia define a ansiedade como ficar indevidamente preocupado. A questão não é ficar preocupado, já a gente vai entender. É ficar indevidamente preocupado. Que a ansiedade é uma reação natural do homem diante da pobreza, da fome ou de outros que sobrevêm no decurso da vida. Então, é natural as pessoas correrem para a ansiedade. Que a pessoa oprimida pelos fardos, ainda o dicionário dizendo, a pessoa oprimida sobre os fardos que pesam sobre ele, essa pessoa se imagina entregue à sorte, é sina, é destino.
é uma pessoa que se vê desamparada, por isso essa sensação horrível. Então ele tenta se proteger de toda a forma possível. O problema é que o medo ansioso é o homem lutando com as suas próprias forças para garantir o seu futuro. Ele está tentando conseguir aquilo que ele entende, então essa é a nossa luta, a nossa busca cada dia, tentando aquilo que ele entende que vai fazer bem para ele, e ele tenta fazer e buscar. Mas o problema aqui da ansiedade, do medo ansioso, é porque ele faz sem confiar, sem descansar no cuidado de Deus. Então você percebe, a ansiedade acontece pelo fato do homem lutar para garantir o seu futuro. Então não é mal, eu quero garantir o meu futuro, mas ele está tentando conseguir sem Deus, por isso o medo ansioso. Aí você fala, mas eu tenho Deus, eu sei. Mas se Deus não está nessa situação que você está buscando. E isso é o que nós vamos aprender e entender aqui. A ordem de Deus no versículo é uma ordem, não é uma opção. Por isso nós não podemos viver assim, ele diz, não andem. Olha, ele não está falando, se der, se você puder, se você conseguir, não, é ordem. Não andeis ansiosos, e não tem escolha, porque ele diz, por coisa alguma. Está em amarelo lá, não há nada na sua vida que você tenha licença para dizer, não, para isso eu posso. Então a palavra para você e para mim, como cristãos, é, não aceite o medo ansioso como normal da sua vida. Tem muita gente, muitos cristãos, que aceitaram, que já adotaram. Tá bom, eu vou viver assim, todos os dias vivem com isto. E a palavra de Deus diz para a gente nesse momento, reaja contra isso. Isso não é normal, isso não cabe a você, isso não é permitido a você. Reaja não contra uma preocupação que é normal, é contra o medo ansioso. Agora, se a sua preocupação for uma preocupação que ele chama de necessária ou diligente, tudo bem, porque é uma prevenção sábia da sua parte. Estava pensando numa viagem, por exemplo. Se você vai sair de viagem é natural você se preocupar com, será que eu terei combustível suficiente? Isso não é falta de fé. Aí já não é medo ansioso. Ora, se eu vou sair, eu preciso pensar nisto. Quantos quilômetros eu vou fazer? Quanto exige? Quanto meu carro gasta? Quanto exige? Será que o meu carro não vai me deixar na mão na viagem? Então deixa eu olhar a manutenção. Será que o clima será favorável para aquilo que eu pretendo fazer? Se você vai para a praia, é uma época de muito frio e chuva, como está, então por que isso, né, não é favorável? Então, vale você se preocupar, se ocupar antes com coisas assim. Será que os custos lá e da viagem, tudo estarão dentro do meu orçamento? Deixa eu olhar. Então, até aí está tudo bem isso. Agora, isso é sadio, mas viver com medo, eu pensei o seguinte, nisto aqui, será que amanhã terei emprego? Será que amanhã terei o que comer? Será que eu vou ter problemas com a minha saúde? É possível, mas viver todos os dias assim, o medo. Será que eu não vou morrer nessa viagem, na estrada? Você está entendendo? Uma coisa é você planejar e preocupar com as coisas normais, que precisam se preocupar, que são sábias. Outra coisa é você viver com medo. Mas será? Será que a gente volta? Será que não vai ser a última viagem? Não. Aí, meu Deus, aí já é quase a última mesmo. O nosso dicionário define o seguinte, ansiedade. Diz que é um grande mal-estar físico e psíquico. É aflição, é agonia, é um desejo veemente e impaciente, é falta de tranquilidade, é receio. A preocupação sábia tem o objetivo de tirar o medo e o receio, amenizar a situação e te deixar em paz. Mas o medo ansioso, o que ele vai fazer, é que vai encher você mais disto, de falta de tranquilidade, de receio assim. E isso você e eu não podemos nos acostumar. Quem sabe você está acostumado? Você que está aqui participando nesta manhã, você que está vendo, você fala assim, olha, pastor, eu tenho Jesus na minha vida. Mas eu me acostumei com isto, eu não tenho conseguido me livrar disto e eu acho que já está normal na minha vida. Não pode. Você não deve viver assim. Jesus comprou a sua vida lá na cruz e Ele levou todas as nossas enfermidades, inclusive nossas enfermidades emocionais. Ele deseja agir na sua vida e Ele pode e Ele quer.
toda segurança. Foi isso que Jesus fez quando você olha os discípulos e olha o caminhar de Jesus com seus discípulos naqueles 3 anos e meio de ministério. O que você vê é isso, a herança dele é: deixo-vos a paz que nos pertence, para a gente viver essa nova vida e essa vida maravilhosa que ele tem cada dia. Em Mateus 6, 31 a 34, ele disse o seguinte, muito obrigado, ele disse o seguinte: pois não vos, pera lá, pulei aqui sem ver, vamos começar aqui, quando eu fui ler ele virou, Mateus 6, 31 diz assim: portanto não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer? Jesus está conversando com os discípulos, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, pois todas essas coisas, as pessoas que não têm uma experiência com Jesus, as pessoas que não têm Jesus na sua vida, que eles chamam de gentios, são isso que eles procuram, é com isso que eles se alegram. Por isso a pregação naquele domingo diz: vocês comeram e ficaram contentes com a comida. É isso que eles buscam, mas não é isso para mim e você. A nossa preocupação não é com isto. Diz: porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Tenha noção disso, pense assim. O que ele diz então? O que vocês precisam é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então ele diz, mais uma vez ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia do amanhã, porque o dia amanhã cuidará de si mesmo. Já pensou nisso? O próprio dia vai cuidar e diz, basta cada dia o seu mal, você já tem problema suficiente cada dia, porque vai trazer o futuro. Diz que a depressão é a pessoa que está presa ao passado e não se livra dele, está vivendo lá. E a ansiedade é a preocupação com o futuro, é assim que Satanás ganha. E com isso ele joga tudo isso no presente, mata toda a possibilidade desse dia, que é um presente de Deus para nós. E então Jesus garante que o cuidado da sua vida está nas mãos de um Pai Celestial. Penso que isso é muito importante você pensar. Ele diz, o Pai sabe de tudo isso, pare para pensar. Fale isso para o seu coração. O Pai sabe de tudo que eu preciso. Fale isso para o seu coração. O Pai sabe tudo que eu preciso. É um Pai, assim, ele diz, é Pai Celestial. Ele não quis dizer é um Deus. É Deus mesmo, mas ele quis ir trazer uma coisa para mais perto de você, né? Para ser tão íntimo quanto um pai é, e mostrar como é que Deus age na sua vida, para você não se preocupar com amanhã e viver cada dia da melhor maneira possível. Ele diz, há um Pai assim. Então faça tudo o que você puder hoje, é o hoje que você tem, é isso que está dizendo o texto. Amanhã ele vai ter problemas, mas também venha com as soluções. Amém, meus queridos? Entenda isso, você entende isso? O amanhã vai vir. Eu não sei como virá esse amanhã, mas Deus está garantindo para você, eu estarei lá, amém? E também as soluções estarão lá, se você depender de mim, se você confiar em mim e se você andar comigo. Então o que ele está dizendo, se você buscar o meu reino e buscar a minha justiça em primeiro lugar, ele diz, eu vou acrescentar todas essas coisas que o mundo busca e que satisfaz o mundo. Você que é meu filho, você não precisa se preocupar. Pode descansar. Descanse nos meus braços. Descanse nos braços de Jesus. Então eu termino esse ponto dizendo assim, não aceite o medo ansioso como normal para a sua vida. Reaja contra esse medo ansioso e decida pela confiança num Pai Celestial que sabe tudo a seu respeito, que vai providenciar tudo ao seu respeito. Amém? Decida também lançar tudo sobre Deus. Lance sobre Deus. Eu gosto disso aqui. Você vai entender um pouquinho mais. A aflição e a agonia tomam conta do coração, que ele retém para si as coisas. Então eu retenho, eu estou segurando aqui, eu estou tentando fazer do meu jeito nessa situação. Então eu estou segurando, por isso que ele diz lançar. Você precisa lançar isso de você. E o problema é que quando a gente segura, é como areia movediça. Você sabe o que é isso? Quanto mais se movimenta na areia movediça, quanto mais esforço você fizer, mais a situação fica complicada, mais você afunda. Por que a gente não entende isso, que na vida espiritual e na vida é dessa forma? Quanto mais você segurar o problema para você, e não lançar esse problema para longe de você, quanto mais você se esforçar tentando fazer do seu jeito, mais a situação vai se agravar. O que está dizendo nesse versículo na parte em amarelo? Põe lá para mim. Vamos lá?
Antes, ele está dizendo, ao invés de viver uma vida ansiosa, o que ele diz? Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica. Eu vejo que, assim como nós desejamos tanto ter um amigo na hora difícil, se você é como eu, é assim, né? Para a gente poder simplesmente correr para lá e abrir o coração e dizer, puxa, o trem pegou, o negócio pegou, está difícil. Não é assim? Não é bom ter alguém de extrema confiança que você fala, não estou sabendo o que fazer, não quero que você faça nada, só quero, se é um amigo, só quero que você me ouça, não é assim? E aí esse amigo é tão importante para a gente saber para onde correr. Eu tenho pessoas assim, pastor, naquele momento mais complicado eu lembrei de pedir oração para o Senhor, estou ligando. Eu penso que é isso. Mas isso é muito pequeno diante de um Deus. Porque através da oração Deus abre uma janela nas nossas vidas. A gente pode chamar de outra forma, mas pensa que você está numa situação que não tem saída, Ele abre uma janela na sua vida para que você possa falar com Ele em qualquer momento. Isso é importante. E Ele diz assim, é para falar sobre tudo. Eu acho interessante que parece que a gente fica pensando quando vai procurar Deus, pensando quando vai falar com Deus, pensando que vai falar com Deus. É assim que a gente faz, né? Você vai diante do governador, você tem que pensar muito as suas palavras. Dependendo de onde você for, você tem que escolher o dia e o horário, mas com Deus. Ele não está pedindo para você, vem aqui e escreve palavras bonitas para mim. Ele está querendo, eu quero que você abra o seu coração para mim. Eu quero que você seja humilde, eu quero só que você seja sincero. Mas vem, ele diz, eu estou esperando você em tudo, não é para algumas coisas. Mas pai, mas eu vou falar com o senhor aqui, essa coisinha tão boba. Não importa, ele diz, fala comigo em oração sobre tudo. Você entende que o texto está dizendo, fale comigo, eu estou esperando você sempre. Então veja só, é ele insistindo. Quando nós oramos, nós trocamos a fonte de poder que nos alimenta. Porque eu estou tentando encontrar nas minhas forças, eu estou me debatendo, eu estou tentando olhar para as coisas, para as situações, estou esperando que elas contribuam para que eu fique bem. Mas quando eu oro, eu independo, por isso que Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele disse, eu não dependo das coisas. As coisas já não são mais a fonte da minha força e da minha esperança. Então agora eu posso tudo, e não importa o que for lá fora, por causa daquilo que está dentro de mim. Então quando nós oramos, nós trocamos a fonte da força da nossa vida. De onde vem? E que fonte é essa? Deus é fonte inesgotável, todo o poder está nas mãos dele. Então, nós ficamos nos debatendo sozinhos, numa luta solitária, quando não buscamos em oração. Quando nós oramos, Deus vem ao nosso encontro para nos socorrer. E é interessante que Ele não só muda a situação, mas Ele muda o nosso coração. Muitas vezes Deus não vai mudar a situação, nem quer mudar a situação, porque não é o melhor. Mas Ele muda o seu coração. Ele muda você, prepara você e fortalece você para ver de um jeito diferente aquela situação. Por exemplo, Paulo orou por 3 vezes pedindo que Deus o curasse, mudasse uma situação na sua vida. E chegou a um ponto que Deus falou pessoalmente, querido, chega, não precisa orar mais. Ele diz, eu não vou responder para você. Então ele entendeu, ok, eu entendo, a tua graça já é suficiente para mim. Eu posso conviver com isso. Entende? O que ele mudou? Ele não mudou a situação, mudou o coração. Nós oramos pedindo para ele mudar a situação, e Deus vai. Eu sei de muita gente que chegou, falando, não, meu casamento tem saída, eu quero separar. E Deus, ao invés de fazer isso, curou o coração e ele descobriu que lá havia uma rainha e lá havia um rei, um príncipe e uma princesa de verdade, segundo o coração de Deus. E assim, ele muda tudo. Então, enquanto estamos debatendo com o nosso problema, um grande fardo está sobre nós. E nós estamos com ele nos nossos ombros, carregando cada dia, mas quando nós oramos, nós lançamos, nós colocamos esse fardo sobre Deus, e aí a coisa fica diferente para a nossa vida. A vida fica muito mais leve. 1 Pedro 5, 6 a 7, o Pedro está dizendo assim, portanto, ele diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo devido, e lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? A oração é parar de tentar resolver sozinho a situação. Essa é a verdade. Ele está dizendo assim, é para se humilhar
diante da mão poderosa de Deus. Não é você abrir mão só para falar, Deus está mandando, é para agradar a Deus, e aí então Deus mandou, eu vou fazer. Não, não é nada disso. Tudo que Deus pede e exige de você é para o seu bem, ele já é perfeito, ele é Deus. Quem tem necessidade somos eu e você. Então ele deixou parâmetros para a sua vida e a minha, que se nós seguirmos, nós seremos abençoados. Então ele disse, se você se humilhar, se você lançar, se você correr para mim, ele diz, você vai descansar onde? Nas mãos poderosas de um Deus que pode tudo. Amém? Humilhar é dizer assim, eu preciso dele, eu não posso sem ele. É lançar para Deus tudo que angustia o nosso coração. Porque podemos fazer isto porque ele cuida de nós. Ele cuida, ele diz, eu cuido de você. Eu cuido de todos os detalhes. Para mim ele prova que é tão grande o seu amor conosco, porque é interessante, tanto Jesus, você tem a Trindade, um Deus que nos ama, um Deus que projetou uma vida maravilhosa para cada um de nós. Nesse momento, o que você tem são dois, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, com a vida totalmente comprometida com você. Sabe por quê? Nós não temos nesses dias, o Marcão não deu testemunho, depois a gente vai ter o Diego e outras famílias dando testemunho de como foi importante a igreja orar. E as pessoas dizem assim, pastor, eu entrei lá naquela hora desesperado, sozinho. O senhor não podia falar comigo, mas me mandaram o áudio que o senhor mandou, eu ouvi. Meu coração se recuperou naquela hora. Essa é a ideia. Agora imagina, isso é eu e você, quando nós oramos. Mas imagina quando está dizendo assim, Jesus está à direita de Deus e vive sempre para quê? Para orar por você, para interceder por você. Ele está vendo tudo o que acontece na sua vida, a intercessão é isso. Ele olha tudo o que acontece na sua vida e cada um dos seus pedidos, e ele próprio fala com o Pai, Pai, haja, atenda. O Espírito Santo que habita em você, se você ainda acha que Jesus está distante, está lá no céu, então ele fala, não, eu habito em você na pessoa do Espírito Santo, está aqui, onde nós estamos, ele diz, estará com vocês, e estará em vocês, o nosso corpo, é a habitação, é essa igreja de Cristo, é onde o Espírito habita. E ele diz assim que também ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Será que você pode entender o quanto Deus te ama e quanto Ele se preocupa com você, para você pegar e lançar sobre Ele toda a sua preocupação? Amém? Você entende isto que Ele está dizendo? Pode lançar, deixa comigo. Então, lançar é a reação de você separar daquilo que está afligindo o seu coração. O que te aflige nesse momento? O que angustia a sua vida? Qual é a sua preocupação todos os dias? Ele está dizendo, você pode escolher, mesmo tendo Jesus, viver com isso no seu coração, ou você pode chegar e falar, quer saber de uma coisa? Chega. Senhor, pega essa batata quente, por favor, Jesus. Já sofri demais com isso. Chega. Não consigo mais, eu também não quero mais. Eu quero lançar e sabendo que o Senhor vai agir da melhor maneira possível, vai resolver isso na nossa vida. O que me chama a atenção sobre oração ainda é o seguinte. Que Jesus ensinou que nós podemos orar sem cessar. Uma coisa que me chama a atenção nisso de orar sem cessar, ele está dizendo assim que você não precisa ficar carregando o problema com você. Eu tenho que esperar a hora que eu puder ligar para o pastor. Não, eu tenho que ver a hora que vai ter culto para eu me reunir lá na igreja para eu poder orar. Não, ele diz assim, orar sem cessar, está dizendo assim, que ele está acessível em qualquer lugar, qualquer momento com você. Entende isso? Significa orar sem cessar que nenhuma angústia precisa tomar conta do seu coração, nenhuma situação, porque você pode tratar imediatamente. No orar sem cessar é assim, opa, isso aqui não, em nome de Jesus, me ajuda, Pai, tira isso do meu coração, me ajuda a depender de Ti e a confiar, eu entrego nas Suas mãos, me ajuda nesse momento. Amém, irmãos? Imediatamente, não carregue com você, não leve com você.
Jesus ensinou que nem você e nem ele precisam de plateia e lugar especial também para orar. O que ele fala? Ele fala de um lugar secreto, Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto te recompensará. Mais uma vez está dizendo, seu pai. Pai celestial, que ama você, que se importa com você, está dizendo, vai recompensar. O que você está esperando para entrar no seu secreto, seu lugar secreto? O que você está esperando para usar disso todos os dias? A coisa fechou lá na cozinha, fechou lá na sala, lá não sei aonde, vai para o secreto. Senhor Jesus, o Senhor viu o que está acontecendo lá na cozinha agora. Em vez de você chegar lá e tornar a situação pior, vai para o quarto, ameniza o seu coração, lança sobre Deus e volta uma nova pessoa para a vida, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido, para tudo aquilo que Deus te coloca como responsável. Decida que você não vai mais carregar um peso que você não precisa carregar. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lança sobre Jesus. Lance tudo sobre Deus. Amém? Por último, deixa eu correr aqui um pouquinho. Decida nutrir um coração agradecido. Decida nutrir um coração agradecido. Qual é a sua reação a um amigo ingrato ou a um filho ingrato? Todos nós sabemos o que a gente faz com alguém que é ingrato. Para mim, uma pessoa ingrata passa a mensagem que não se importa, que não valoriza aquilo que você está fazendo. Então, tanto faz você fazer ou não fazer. Então, por que fazer? É essa a sensação. Então, a nossa reação, se ele não merece, então eu não vou fazer mais isso. Agora, eu tentei entender, realmente quero entender melhor o que é isso. Acho que entendi um pouquinho. Eu tentei entender o que o Paulo estava dizendo aqui. Primeiro, a ideia de que quem tem um coração agradecido, tem um coração pronto para ser abençoado. Quem tem um coração agradecido é aquele que tem um coração pronto. Quem não desenvolveu esse coração agradecido, não está pronto para receber. E se você olhar nas cartas de Paulo, todas as escritas de Paulo, como ele fala de dar graças a Deus, de ações de graça. O tempo todo ele fala isso. O versículo 6 diz assim, aquela parte somente, que nós devemos fazer tudo isso de que forma? Em amarelo, com ações de graças. Então, por isso ele acrescentou isso, que ele deseja ter acesso, que aquele que deseja ter acesso à paz de Cristo, ele acrescentou aqui, Paulo, precisa ter um coração grato diante de Deus, porque ele coloca tudo isso, de você não ficar ansioso, de você orar a Deus, de apresentar todo a Deus com oração e súplica, mas ele diz, na sua oração não esqueça de algo muito importante, seja agradecido. Então toda oração nossa precisa ser acompanhada de louvor e adoração por tudo que ele fez na vida. Porque senão a nossa oração fica quase que uma reclamação, uma lamentação, Oh, Senhor, olha a minha vida, olha como está a situação. Não, essa pessoa não entendeu. Nós chegamos para Deus fazendo uma lista de tantas coisas maravilhosas que Ele já fez por nós. É assim que se faz. A Juliana começou, se você olhar lá, louvando a Deus, agradecendo a Deus por estarmos aqui. É essa a ideia. Você louva e agradece a Deus todos os dias por tudo. A gente precisa prestar atenção nisso. O comentarista bíblico Matthew Henry diz assim, ser grato é o oposto de ser egocêntrico. Quem não sabe agradecer, ele diz, não enxerga nenhum, entre aspas, um outro. E quando ele fala desse outro, ele está dizendo de outra pessoa, e isso inclui também Deus. Eu não consigo ver fora de mim, além de mim. Essa é a ideia. Então ele diz, agradecer é ao mesmo tempo uma confissão. Que confissão? No mínimo, ele diz, uma confissão de que não somos autônomos e nem autossuficientes. Seria o cúmulo do egoísmo alguém dizer assim, eu queria me agradecer aqui por tudo que eu tenho feito aqui por vocês, Me sinto feliz por ser tão significativo para a sua vida. Mas tem gente assim, não tem? Você conhece gente assim?
eu estava procurando e consegui encontrar o momento que Herodes morreu imediatamente. Atos 12, você conhece toda a história dele, que perseguiu Jesus, medo de perder. Atos 12, 21 a 23, só vou citar, não tem aí, diz assim: no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E aí ele foi aclamado, aplaudido de pé, e eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem, é a voz de Deus e não de homem, é a voz de Deus e não de homem. E a Bíblia diz assim, isso está em Atos: visto que Herodes não glorificou a Deus, Herodes não deu glória a Deus, ele assumiu a glória. Sim, eu sou esse cara. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Interessante. Então, é preciso essa humildade de reconhecer: eu não sou tudo isto, e eu não posso sem Deus. Toda glória para Deus, qualquer coisa que aconteça. Mas eu penso que nós vamos conseguindo coisas e vamos deixando Deus em segundo plano e achamos que nós somos o cara, nós somos bons. E vamos esquecendo de dar graças a Ele, glórias a Ele. E aí a gente passa por essas situações e depois não entende por quê. Então, agradecer a Deus é reconhecer que nós não somos autônomos, nem autossuficientes, é dar a glória que Ele merece. Mas também ações de graças também tira a gente, olha só isso aqui, tira a gente do vale do medo, da sombra da morte, e nos eleva para a torre mais alta e sublime da esperança. Aquela pessoa que está angustiada, que está perdida, que não sabe mais o que fazer, o que a ação de graça faz com a gente é colocar num lugar sublime. Deixa eu dizer por quê. O medo ansioso faz a gente ficar olhando e remoendo as coisas ruins e negativas que aconteceram com a gente. Então eu fico lá no vale da sombra, da tristeza, da depressão, e olhando e vivendo daquilo. Isso é o vale. Mas ações de graças fazem a gente olhar para os milagres, para as intervenções poderosas de Deus nas nossas vidas todos os dias. Então o que faz? Renova a nossa força, renova a nossa alegria, renova a esperança. Então isso Ele nos coloca numa torre alta, para a gente olhar a situação de cima e entender: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Fique em pé. Então eu termino esse ponto dizendo: decida cada vez que você for à presença de Deus, em oração, que você vai ter nas mãos muitas coisas especiais para falar para Ele. Então nutra um coração agradecido. Amém? Eu encerro dizendo o seguinte, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vamos falar juntos? E a paz de Deus, que... Amém? Depois de fazer tudo isso, ele diz, esse é um compromisso de Deus com você. Ele diz: a sua paz vai inundar a sua vida completamente. Amém? Então deixa eu resumir para você. Porque a grande maioria das pessoas não conseguem ou não vão conseguir usufruir da paz de Cristo. Há uma chave para acessar a paz de Deus. E qual é essa chave? A decisão é a chave. Sua decisão primeiro de convidar Jesus para a sua vida. Você convida Jesus para a sua vida. Quando você convida para ser Senhor e Salvador, então a paz, você ganha a paz, que é a pessoa de Jesus, que é a pessoa do Espírito Santo. Então você vai viver a paz que Ele tem para você. Paz com Deus, paz com você mesmo, paz com as outras pessoas. Mas depois que você tomou a decisão por Jesus, o que você precisa é reagir. A chave é isso. É a decisão de reagir contra o medo ansioso. Então diga para você hoje, de hoje em diante eu vou reagir contra esse medo. Agora não é porque você está falando para mim, por favor, entenda. Eu não sou alguém aqui tentando dar autoajuda para você. Então, aqui diante, quando eu disser isso, não. Você está confiante no poder de Deus. É a palavra de Deus que garante isto. Reaja contra o medo ansioso, porque ele não pode ser normal na sua vida. Amém? Decida isso se você quer viver a paz. Também decida rejeitar
qualquer coisa que angustie o seu coração, de ficar com você. Eu decido que eu não quero esse medo, mas eu decido que eu vou lançar esse medo em oração. Decida, não vai ficar comigo isto. Eu rejeito, mas mais que rejeitar, eu quero pegar isso, eu sei como rejeitar. Eu vou pegar isso tudo e jogar para Deus em oração. Eu vou apresentar tudo a Ele. Não carrega com você. Não durma com isso. Não chega para as pessoas e joga isso em cima delas. Quantas esposas não aguentam mais o peso de alguém ansioso? Quantos maridos não aguentam mais? Quantos filhos não aguentam mais? Quantas famílias, quantas empresas não aguentam mais? Diz que nas pesquisas que fizeram, perguntaram: o que você quer no mundo? Ele diz: daria para dar um Rivotril para o meu patrão, meu chefe? Você pensou que eles estavam pedindo aumento de salário? Pelo amor de Deus, acalma esse homem, bota ele, põe ele para dormir um pouquinho, deixa a gente trabalhar. Você entende? Entendeu, né? Deus te abençoe. O nosso Rivotril é a paz de Cristo, né? Muito mais que isso, né? Espero que seja. Tá bom? Terceiro, decida nutrir um coração grato a Deus. Corre e vai fazer lista. Lembra tudo que Deus fez na sua vida. Chega na presença dEle, porque isso também vai dizer assim: aquele que já fez tudo isso, pode fazer sempre. E fará sempre. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença conosco. Obrigado por nos amar de tal forma. Obrigado por providenciar a sua paz, para a gente poder viver essa vida nova e maravilhosa que o Senhor tem. O Senhor não disse que não teríamos aflições. O Senhor não disse que o nosso coração não ficaria preocupado. Mas o Senhor disse: quando ficar, meu recurso é corre para mim. Vem para a minha presença. E a minha paz vai cercar a sua mente e o seu coração de uma forma. E proteger você nisto. E ajudar você a enfrentar todas essas situações no meu poder e na minha graça. Dá-nos uma semana de vitória, no nome e poder de Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Amém. Uma boa semana, Deus te abençoe, no nome de Jesus.